O tema da nossa aula de hoje é semicondutores e o diodo. Eu sou o professor Enéas e aqui está o meu e-mail, caso precise entrar em contato. enéas.belan01@etec.sp.gov.br. Hoje nós vamos falar sobre a introdução aos semicondutores, bandas de energia, os materiais condutores, semicondutores e isolantes, os semicondutores tipo P e tipo N e o diodo semicondutor. Lógico, né? Quando a gente vai falar um pouquinho aí sobre eletrônica, sempre é muito importante a gente conhecer o princípio de funcionamento dos componentes eletrônicos, tá? E os materiais ao qual eles são constituídos. No nosso caso, que estamos trabalhando com eletrônica analógica, os principais semicondutores que nós temos são os diodos e os transistores, tá? E eles entram na família dos semicondutores. Para a gente entender um pouquinho como funciona esse princípio, vamos relembrar que há muito e muito tempo atrás, o homem achava que o átomo era a menor parte da matéria. Depois de muito tempo de estudos, eles descobriram e chegaram à conclusão que não, os átomos não são a menor parte da matéria. Os átomos eles são divididos em prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons eles estão no núcleo do átomo, enquanto os elétrons estão rodando ao redor desse núcleo, divididos em camadas, que nós chamamos de órbitas. Quanto mais próxima a camada ao qual o elétron pertence esteja em relação ao núcleo, maior será a força de atração, uma vez que nós sabemos que cargas de sinais diferentes se atraem, enquanto cargas de sinais iguais se repelem. Assim sendo, se nós pegarmos e olharmos essa camada K, que é a camada que está mais próxima ao núcleo, a força de atração entre os elétrons e os prótons é muito maior do que esses que estão lá na camada Q, bem mais distante em relação ao núcleo do átomo. Bom, nós temos aí, dependendo do material, uma quantidade de elétrons na última camada. A última camada de elétrons de um átomo nós chamamos de camada de valência. E é ela que é objeto do nosso estudo. Dependendo da quantidade de elétrons que nós temos nessa última camada, nós podemos determinar quantos elétrons conseguem se soltar, se desprender desse átomo e circular. Lembrando o conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons, tá? E aí, com base nessa quantidade de elétrons, nós temos também as ligações covalentes. As ligações covalentes são aquelas as quais os átomos compartilham os elétrons buscando a estabilidade, tá? Então nós temos aqui, ó, a camada de valência, vamos marcar aqui, ó, né? Banda ou camada de valência, que é a última camada de elétrons que nós temos num átomo. A partir do momento em que ele sofre aí uma influência externa, tá? Ele vai fazer a sua ligação covalente, e a ligação covalente é a ligação dos elétrons da camada de valência de um átomo
com os elétrons da camada de valência de outro átomo. E quando esses elétrons se desprendem, quando a gente tem aqui um elétron livre, circulando num movimento ordenado, nós temos a corrente elétrica. Lembrando que a corrente elétrica, sendo um movimento ordenado de elétrons, ela precisa ter alguém que faça com que esses elétrons se movimentem de forma ordenada. Esse alguém é a tensão elétrica. A tensão elétrica nada mais é do que a diferença de potencial entre dois pontos, que nós chamamos de dP. Diferença de potencial entre dois pontos. Essa é a nossa tensão elétrica. Se nós tivermos uma DDP, uma diferença de potencial entre dois pontos, tivermos um meio condutor, nós teremos uma corrente elétrica circulando. Né? Aqui nós vimos aquilo que já comentado. Ó. Os elétrons da camada de valência são os que possuem a maior facilidade de sair do átomo. Por quê? Porque eles estão mais distantes. E quanto maior a distância que a gente tem entre os elétrons e o núcleo, onde estão localizados os prótons, maior a facilidade desses elétrons se desprenderem do átomo. Tá? Nós temos aí uma região entre uma camada e outra de elétrons. Essa região ela é denominada de banda proibida. Ela é o espaço que a gente tem entre uma camada e outra. Nesse espaço que a gente tem entre uma camada e outra, não tem elétrons. É um espaço vazio que nós temos entre uma camada e outra. Tá? E aí, nós temos aí um tamanho dessa banda proibida, tá? Desse espaço entre uma camada e outra, lá na última camada de elétrons. E esse espaço também influencia na determinação do tipo do material que nós estaremos trabalhando, sendo condutor, isolante ou semicondutor. Nessa figura, nós podemos observar uma banda proibida muito grande, uma banda proibida bem pequena. Se a gente tem uma banda proibida muito grande, há uma grande dificuldade desses elétrons saírem da camada de valência e irem para a camada de condução, gerando a corrente elétrica. Tá? Se nós tivermos esse espaço menor entre a camada de valência e a camada de condução, fica muito mais fácil desses elétrons saírem da camada de valência e se dirigirem para a camada de condução. Isolante. Camada proibida grande. O elétron precisa ter muita energia para se livrar do átomo, ou seja, vai ser muito difícil. Condutor. Essa camada proibida pequena. Então ele passa facilmente da camada de valência para a camada de condução. O espaço que ele precisa vencer é pequeno, então não precisa de energia. Semicondutores. O tamanho dessa camada proibida é um tamanho intermediário entre o condutor e o isolante. Então ele precisa dar um salto, ele precisa vencer essa camada. Ela não é tão pequena quanto nos materiais condutores e não é tão grande como nos materiais isolantes. Assim sendo, ele vai ter características que são intermediárias entre o material condutor e o semicondutor.
condutor. Se nós colocamos uma tensão, tem uma corrente elétrica facilmente. Ele tem uma resistividade muito baixa. Isolante. Possui um nível de resistividade muito grande. Dificilmente ele vai conduzir energia elétrica. E, novamente, os semicondutores são aqueles que estão localizados numa posição intermediária entre os condutores e os isolantes. Nessa tabela, nós podemos ver aí e comparar a resistividade que nós temos num material condutor, num material semicondutor e num material isolante. O cobre ele é um material condutor. Ele tem 1,72 vezes 10 elevado a menos 6 de resistividade. Essa potência de 10 elevado a menos 6 significa que nós temos que voltar com a vírgula 6 casas. Ou seja, ele vai ter uma resistividade de 0,000000172. O alumínio tem uma resistividade de 2,82. Agora vamos comparar com os semicondutores. O semicondutor, os principais que nós temos são o germânio e o silício. O germânio tem uma resistividade de aproximadamente 50 ohms, enquanto o silício tem uma resistividade de 50 vezes 10 a terceira, ou 50K, ou ainda 50.000. Já o isolante, um exemplo que nós temos é a mica. A mica tem 10 elevado a 12. 10 elevado a 12 significa 12 zeros. 12 zeros. Então é o número 1. 3 zeros seria 1000. 6 zeros, milhão. 9 zeros, bilhão. 12 zeros, trilhão. Então seria 1 trilhão de ohms de resistividade. Então dá para a gente perceber bem a diferença entre o condutor, o semicondutor e o isolante. Aqui nós temos uma tabela periódica, só a título de curiosidade, tá? Então nós temos a tabela periódica dividida em categorias. O verde é o hidrogênio. O amarelo são todos os metais. Esses daqui são os semimetais, que é esse rosa aqui. Esse roxo são os não metais. E o que nós temos aqui de azul são os gases nobres. Dependendo do material, ele vai ter um número de prótons, um número de elétrons, um número de nêutrons e uma classificação entre condutores, isolantes ou semicondutores. Semicondutores intrínsecos são aqueles que não têm nenhuma interferência externa. Eles possuem 4 elétrons na camada de valência. Por possuírem 4 elétrons, eles são chamados de tetravalentes. Tetra, 4 valentes na camada de valência. Então, são elementos que possuem 4 elétrons na camada de valência. Os mais comuns que nós temos, silício e germânio. Esses materiais que possuem 4 elétrons na camada de valência, os tetravalentes, conforme nós podemos observar na figura, ele faz a ligação covalente com os seus átomos vizinhos, de forma a ter 8 elétrons na camada de valência, 8 elétrons circulando ao redor do núcleo, assim ficando estável. A partir do momento em que nós transformamos esse condutor, semicondutor intrínseco,
num semicondutor extrínseco, ele vai ter características de material tipo N ou tipo P. Para ele passar a possuir características de material tipo N, a gente vai inserir um material pentavalente, ou seja, um material que possua 5 elétrons na camada de valência. O mais comum é o fósforo. Esse material diferente que a gente coloca lá no silício, ele é chamado de impureza. E esse ato de colocar uma impureza, de colocar um material diferente, nós chamamos de dopagem. A partir do momento em que nós colocamos um material pentavalente, a gente passa a ter excesso de elétrons. Por quê? Porque vai fazer a ligação, vai fazer a ligação, vai fazer a ligação, vai fazer. Esse cara aqui sobra. Ao sobrar, nós vamos fazer com que nesse material a gente tenha elétrons em excesso. A partir do momento em que nós temos elétron em excesso, nós passamos a ter características de material tipo N, negativo. Podemos ver nessa figura aqui, ó, elétron sobrando, material tipo N. Num material tipo N, nós vamos ter mais elétrons do que lacunas, do que espaços vazios. Assim sendo, pelos elétrons serem maioria, nós dizemos que eles são os portadores majoritários. Majoritários porque eles estão em maior número. Já as lacunas, que é a falta de elétron, estão em menor número no material tipo N. Assim sendo, eles passam a ser os portadores minoritários, porque eles são minoria, eles estão em menor número. Já se a gente dopar um material como o silício com uma impureza do tipo trivalente, ou seja, 3 elétrons na camada de valência, vai faltar um elétron para que a gente possa fazer essas ligações covalentes. A essa falta de elétron, nós damos o nome de lacuna. E aqui nessa figura a gente pode ver, ó, toda vez que a gente tem elétrons faltando, que a gente tem lacunas nesse material, esse material passa a ser um semicondutor do tipo P, positivo, porque ele tem falta de elétrons. Vamos ter mais lacunas do que elétrons. Então, no caso de um semicondutor do tipo P, os portadores majoritários serão as lacunas, enquanto os portadores minoritários, que serão a minoria, nesse caso do tipo P, serão os elétrons. Depois dessa descoberta de você dopar um material com algum portador trivalente e transformar ele num material positivo e um pentavalente e transformar ele num material negativo, juntou-se o material tipo P com o material tipo N. E aí, os elétrons que estão bem próximos a essa junção tendem a ir cobrir esses espaços que estão vazios, com ausência de elétrons lá no lado P. Só que ao tentar cobrir esses espaços vazios lá no lado P, eles deixam um espaço vazio do lado N. Assim sendo, a gente forma uma camada de elétrons no lado P e uma camada de lacunas no lado N. A essa camada, chamada de camada de depressão, nós geramos uma barreira de potencial, que está bem na junção PN, junção do material tipo P com o material tipo N. Quando nós juntamos um material tipo P com um material tipo N,
Esse semicondutor, ele é chamado de diodo, tá? Alguns lugares são chamados de diodo semicondutor. Ele é um diodo. Ele vai possuir um lado positivo, que é o lado P, e um lado negativo, que é o lado N. Ao lado positivo desse diodo, nós chamamos de anodo. Ao lado negativo desse diodo, nós chamamos de catodo. A simbologia de um diodo é um triângulo com um traço. Esse traço representando o elétron é o lado negativo da nossa simbologia do diodo, chamado de catodo. E o outro lado é o lado positivo. Fisicamente, o componente ele vai ser assim. Um dos lados ele vai ter uma faixa branca. Essa faixa branca nós chamamos de catodo. Ela é o lado negativo do nosso diodo. Nós podemos polarizar o nosso diodo diretamente. Como? Colocando o positivo da fonte no lado positivo do diodo e o negativo da fonte no lado negativo do diodo. Quando nós fazemos isso, nós estamos permitindo a circulação de elétrons. Por quê? Nós estamos colocando negativo no negativo, está fazendo uma força de repulsão. Então, todos esses elétrons aqui do lado N vão tender a se repelir, a ir para cá. Quando eles vêm para cá, eles têm as lacunas, as cargas positivas, que vão fazer com que eles sofram uma força de atração. Assim sendo, repulsão de um lado, atração do outro, esses elétrons vão ter energia suficiente para circular, a partir do momento em que eles vençam essa barreira de potencial que é criada na junção PN de um diodo. Quando a gente polariza reversamente um diodo, nós estamos colocando o positivo da fonte no negativo do diodo e o negativo da fonte no positivo do diodo. Assim sendo, estamos criando uma força de atração entre os elétrons e o lado positivo. Esses elétrons sendo atraídos para próximo da fonte, eles vão deixar lacunas aqui. E da mesma forma do lado de cá, nós estamos colocando negativo no positivo. Essas lacunas estão sendo atraídas para próximo à extremidade aqui do diodo. Quando essas lacunas vêm para cá, elas acabam deixando cargas negativas aqui no meio. Ou seja, quando a gente polariza reversamente um diodo, nós vamos aumentando a barreira de potencial. E o diodo não conduz. O diodo só conduz quando ele está polarizado diretamente. Tá? Quando nós polarizamos diretamente, para vencer a barreira de potencial de um diodo, nós precisamos colocar uma tensão de 0,7 volts, caso seja um diodo de silício, ou de 0,3 volts, caso seja um diodo de germânio. E para especificar o diodo, além de sabermos a tensão que nós precisamos para vencer a barreira de potencial, nós temos um limite máximo de corrente que esse diodo suporta. Esse limite de corrente ele é especificado pelo fabricante e nós chamamos de IDM, corrente máxima do diodo. Outra característica muito importante: quando a gente polariza reversamente o diodo, toda a tensão da fonte vai ser refletida nesse diodo. Ele vai reter em cima dele toda essa tensão da fonte. Portanto, existe uma tensão chamada VBR, tensão de breakdown, a tensão máxima que o diodo suporta quando ele está polarizado reversamente.
Todo diodo, quando está polarizado reversamente, deixa passar uma corrente pequena, muito pequena, desprezível, que nós chamamos de corrente de fuga. Aqui nós temos a polarização direta de um diodo. Tá? Então, para ele passar a conduzir, ele precisa estar polarizado diretamente, positivo no positivo e negativo no negativo, e ter uma tensão de 0,7 volts, para que possa vencer a barreira de potencial. Se nós tivermos tensões menores que esse valor, esse diodo não conduz, porque a gente não tem uma tensão suficiente para vencer a barreira de potencial. Aqui nós podemos observar a curva característica de um diodo quando ele está polarizado diretamente. Tá? Ele só começa a conduzir quando ele está numa tensão muito próxima da tensão para ele vencer a barreira de potencial. E quando ele atinge essa tensão para vencer a barreira de potencial, aí ele começa a conduzir plenamente. Aqui nós temos a parte do gráfico quando esse diodo está polarizado reversamente. Então ele não conduz ou conduz uma corrente de valor muito baixo, que foi a corrente de fuga que nós comentamos, até que ele atinja um valor máximo, que é a tensão de breaking down, a tensão de ruptura. Se nós colocarmos um valor de tensão maior do que esse valor de tensão de ruptura do diodo, ele se rompe, ele abre. Nós estamos queimando o nosso componente. E aqui está o gráfico completo. Tá? VBR é a tensão de ruptura, o valor máximo de tensão que o diodo suporta quando está reversamente polarizado, fornecido pelo fabricante. Essa curva que ele faz aqui, quando ele começa a conduzir, até que ele atinge o valor de 0,7 volts e começa a conduzir plenamente, nós chamamos de tensão de joelho ou curva de joelho, tá? Pela curva característica parecer aqui um joelho. E o valor máximo de corrente que esse diodo vai suportar quando polarizado diretamente, nós chamamos de IDM, corrente máxima do diodo. Tá? Existe uma forma de nós determinarmos aí o valor exato que nós temos de tensão e corrente sobre o diodo. Isso é chamado de reta de carga. Okay? Quando a gente faz uma reta de carga do diodo, e aí nessa reta de carga, a gente cruza essa reta com a curva característica de um diodo, a partir do momento em que a gente tem esse ponto de encontro entre a reta de carga e a curva característica de um diodo, nós temos o ponto Q. Esse ponto Q é o ponto de trabalho do diodo. Tá? Aqui no gráfico, esse ponto aqui, na hora de nós fazermos a reta de carga, ó, esse ponto aqui é chamado de corrente de saturação. A corrente de saturação ela é determinada pela tensão da fonte, que nós chamamos de VCC, dividido pelo valor da resistência, que nós chamamos de RL, resistor load, resistor de carga. Aí nós tiramos esse valor que vai ser colocado no eixo Y. No eixo X, a tensão que nós colocamos aqui, que é chamada de tensão de corte, é a própria tensão da fonte, VCC. Portanto, com esses dois valores, para a gente constituir uma reta, nós só precisamos de dois valores, a gente consegue construir a reta de carga de um diodo. Cruzando a reta de carga com a curva característica de um diodo, nós chegamos ao ponto Q, que é o ponto de trabalho do nosso diodo,
de acordo sempre com o circuito que nós estivermos trabalhando. Tá? Idealmente, um diodo como chave, ele conduziria a partir do momento em que nós o polarizássemos diretamente. Isso idealmente, não é o que ocorre. Segunda condição, o diodo só passaria a conduzir a partir do momento em que nós atingíssemos a tensão de 0,7 volts. Antes disso, ele não conduziria nada, e a partir do momento em que nós colocássemos 0,7, quem limitaria essa corrente única e exclusivamente seria o resistor. E o diodo teria em cima dele uma tensão exata de 0,7 volts. Também não é o que ocorre na prática. Tá? Na prática, o que acontece é aproximadamente isso daqui. Esse diodo ele começa a conduzir a partir de 0,5, 0,6 volts, e a partir do momento em que a gente atinge os 0,7 volts, ele fica pleno, conduzindo total. E a tensão em cima dele, quando ele estiver diretamente polarizado, vai chegar em 0,75, 0,8 volts aproximadamente. Para fins de cálculo, a gente diz que um diodo, quando está polarizado diretamente, retém em cima dele uma tensão de 0,7 volts. Tá? Para nós testarmos um diodo com o multímetro digital, é muito simples. Tá? Ao colocarmos o positivo do nosso multímetro no positivo do nosso diodo e o negativo do nosso multímetro no negativo do nosso diodo, numa escala própria, que já tem o símbolo de um diodo no nosso multímetro digital, ele vai aparecer para nós um valor de resistência, que pode ser de 400, 500, 600 ohms, aproximadamente. Isso significa que esse diodo está bom. Quando você polarizar reversamente, ou seja, quando você colocar o positivo do seu multímetro no negativo do seu diodo e o negativo do seu multímetro no positivo do seu diodo, ele tem que aparecer esse valor 1 aqui no multímetro. Esse valor 1. Esse valor no multímetro representa o infinito. Significa o infinito. O infinito é um 8 deitado. Tá? Então, esse 1 no canto esquerdo do display do seu multímetro representa um infinito. Para um diodo estar bom, ele tem que atender essas duas características. Polarizado diretamente, aparecer uma resistência, reversamente, aparecer o 1 de infinito. Se ele aparecer 0 nas duas situações, ou se ele aparecer 1 nas duas situações, significa que o nosso diodo está danificado. Dúvidas? Mandem e-mail eneas.belan01@etec.sp.gov.br. Obrigado a todos e nos vemos na próxima videoaula.